paz do Senhor, meus irmãos. Hoje iremos estudar sobre o Anticristo, a continuação de um estudo que eu já trouxe aqui no YouTube. Desde já, meus irmãos, eu quero pedir perdão a vocês pela minha ausência, pois fiquei ausente por motivos de trabalho, Deus sabe todas as coisas, mas estou retornando aqui para trazer conteúdo para o canal. Já aproveita, irmão, deixa seu like para ajudar no engajamento aí, para que o YouTube possa estar sempre redirecionando o vídeo para outras pessoas, para que outras vidas também sejam alcançadas, amém? E meus irmãos, para a gente começar essa continuação, né, que lembrando do primeiro estudo, foi do versículo 1 ao versículo 5, que de 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde vai tratar do Anticristo. E hoje vamos ler do versículo 6 ao versículo 12, que é a parte 2. Tá certo, meus irmãos? Então, vamos iniciar a leitura. Diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2. E agora, vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas e enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe enviará o poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Meus irmãos, iremos fazer uma análise desse texto de uma forma expositiva. Vamos estudar versículo por versículo. E queria dizer também, meus irmãos, que eu irei trazer um estudo completo do livro de Apocalipse. Vou estar postando vídeo todos os domingos. Meu propósito, meu desejo é que cada domingo seja um capítulo do livro. Mas se não der para trazer um capítulo inteiro, trarei metade. Né, meus irmãos? Mas a gente vai manter isso aí em nome de Jesus, amém? Então já aproveita e se inscreva no canal, irmão. Compartilhe e deixe seu like. É só maravilha, é só poder de Deus. Vamos aprender junto com Jesus, amém? E diz assim o versículo 6, né? E agora, vós sabeis o que o detém. Ou seja, meus irmãos, a pergunta é, o que ou quem o detém? Existem algumas conjecturas acerca da identidade daquilo ou daquele que o detém. E eu trouxe algumas. Primeiro, o Estado judeu pode ser que o detém. Segundo, o nosso próprio Deus. Terceiro, o Espírito Santo. Quarto, a igreja na qual o Espírito Santo habita. E meus irmãos, eu trouxe algumas conjecturas, né? Eu não estou afirmando que são esses, mas assim, eu creio que o Espírito Santo que habita na igreja e em cada cristão parece se encaixar de modo mais completo e preciso na descrição daquele que o detém. Amém? Isso é uma opinião minha, com análise, com estudo da palavra. Mas os irmãos podem ficar à vontade para debater sobre esse assunto aí nos comentários, amém? E ainda no versículo 6, a parte B, ele diz assim, para que ao seu próprio tempo seja manifestado, referindo-se ao anticristo, que será revelado e tornado conhecido depois do arrebatamento da igreja. E mesmo eu queria também aqui abrir um parênteses, porque sabemos que existe, né, algumas correntes teológicas e eu sei que podem debater aí sobre esse assunto nos comentários, porque tem uns que creem que a igreja passará pela tribulação e tem outros que creem que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Eu creio que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Mas para vocês que creem que a igreja vai passar pela tribulação, amém, meus irmãos. O importante aqui é nós estar servindo a Cristo e fazendo a vontade do Senhor, andando em espírito e em verdade. Mas enfim, vamos para o capítulo 7, que diz assim, porque já o ministério da injustiça opera. Ou seja, diz respeito ao ensino incorreto de falsos mestres, falsos pregadores, falsos ensinadores, querendo guiar a igreja não em um caminho de luz, mas sim de trevas. E ainda no capítulo 7 diz assim, somente há um que agora resiste, ou seja, o nosso Consolador, o nosso maravilhoso, o nosso divino Espírito Santo, a igreja, né, que o Espírito Santo habita, que através do Espírito Santo resiste a esse sistema, a esses falsos ensinamentos, meus irmãos. Ou seja, o Espírito Santo, né, que cada dia continua nos direcionando, cada dia continua nos alertando com o seu amor, né, com as suas misericórdias, nos preparando todos os dias. Por isso que nós não se entregamos a esse sistema maligno. Sempre estamos nos opondo a ele, lutando pelos valores éticos, cristãos, pela família,
né, meus irmãos? Então, é pelo Espírito Santo que estamos resistindo, pela misericórdia de Deus. E no 7 ele diz assim, até que do meio seja tirado. Antes do anticristo ser revelado, a igreja será tirada desta terra, meus irmãos. O Espírito Santo arrebatará a igreja ao encontro com Jesus. Né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18 diz assim: dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados juntamente com ele a encontrar-se o Senhor nos ares. O versículo 18 diz assim: então, meus amados irmãos, consolai uns aos outros com essa palavra. Ou seja, isso é um consolo para nós, meus irmãos, que esperamos em Cristo. É o consolo do arrebatamento, é o consolo de que um dia o Senhor voltará para nos buscar. E no versículo 8 diz assim: e então, ou seja, depois do arrebatamento da igreja, será revelado, assim, provando conclusivamente que o arrebatamento vai ocorrer antes da grande tribulação, meus irmãos. Ou seja, será revelado o iníquo, que é o anticristo, a quem o Senhor diz falar pelo assopro da sua boca. Isaías capítulo 11, versículo 4, vai dizer assim: mas com retidão julgará os necessitados, com decisões em favor dos pobres com suas palavras. Tomará decisão em favor dos pobres com suas palavras. Como se fossem um cajado, ferirá a terra com o sopro de sua boca. Matará os ímpios. Ou seja, meus irmãos, que nem está falando aqui, a quem o Senhor ferirá pelo sopro de sua boca. E em Apocalipse capítulo 19 a gente vai ver a volta de Jesus em glória. E com o sopro de sua boca, ele derrotará os seus inimigos. E aqui no livro de Isaías está dizendo, com o sopro da sua boca, matará os ímpios. Ou seja, confirmando a palavra, né? Não tem nada melhor do que a própria palavra confirmar a palavra. Em nome de Jesus, né? Deus é maravilhoso. Ainda no versículo diz assim: e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, ou seja, pela sua gloriosa, pelo seu poder, pela sua soberania, força, majestade e autoridade. Deus aniquilará pelo esplendor da sua glória, né? Na sua vinda. E aqui, esse iníquo é o anticristo, né, meu irmão? Às vezes a pergunta, quem é esse iníquo que está falando no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2? É o anticristo. Aí no versículo 9 vai dizer assim: cujo a vinda é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, quer dizer que Satanás é o patrocinador do anticristo. E Satanás que estará por trás de toda a ação do anticristo, que dará poder a ele para realizar falsos prodígios e sinais que ganhará alguns escolhidos, meus irmãos. Ou seja, Satanás estará patrocinando o anticristo no período da tribulação. É através do poder de Satanás que o anticristo vai fazer falsos sinais, falsos prodígios, falsas maravilhas, né? Então, para aqueles que ficar no arrebatamento, será terrível, porque também serão enganados. E a própria palavra vai dizer isso. E no versículo 9, diz assim: com todo o poder e sinais prodígios de mentira. Aqui, acabamos de falar, né? Ou seja, a ascensão do anticristo ao poder no mundo, quando ele se revelar, pelo menos no início, ela será muito religiosa, com enganos, falso poder, falsos sinais e falsos prodígios. Aí no versículo 10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, ou seja, todos os poderes falsos, os falsos sinais e as falsas maravilhas serão usados para enganar o mundo. Ainda no versículo 10, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, eles rejeitaram o amor de Cristo, rejeitaram o sacrifício que Jesus fez no Calvário, rejeitaram a palavra da verdade, rejeitaram a Deus. E na grande tribulação isso terá um peso muito grande, meus irmãos. E no versículo 11, e por isso, ou seja, pela rejeição de Cristo e a sua palavra. Aí a Bíblia diz aqui no versículo 11, Deus lhe enviará a operação do erro para aquele que rejeitou a Jesus, sua palavra, seus conselhos, não abandonou seus maus caminhos, não deram ouvidos à voz do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, meus irmãos. A santa palavra de Deus diz que Deus providenciará a operação do erro. Ou seja, para essas pessoas que não deram crédito à palavra, não deram crédito para o que Jesus fez no Calvário, Deus vai enviar a operação do erro. Para as pessoas que não creram na verdade, elas creiam na mentira. É a palavra, meus irmãos. Eu nada mais nada menos que estou expondo a própria palavra. Isso que é um estudo expositivo. Eu não vou falar algo que eu penso, que eu imagino. Não, eu vou falar o que está escrito. Então no versículo 11, no mesmo versículo 11 vai dizer assim: para que creiam na mentira, ou seja, homens, pessoas que não creram em Jesus Cristo, vão crer na mentira, no anticristo, nos falsos sinais e prodígios que o anticristo realizará pelo poder de Satanás. Nisto, até no período da grande tribulação, Deus permitirá o engano. Para essas pessoas que não quiseram o amor da verdade, Deus permitirá o engano. Aí no versículo 12, para concluirmos,
para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, ou seja, quem não aceitou o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas e não abandonou suas vidas de pecado, serão julgados. O juízo de Deus vai cair sobre eles no período da grande tribulação. Por isso que é muito importante, meus irmãos. O que Cristo fez na cruz do Calvário foi para livrar eu e você do laço do inferno. O que Cristo fez na cruz do Calvário não foi para me dar uma casa boa, não foi para me dar um carro, não foi para me dar vestes, não. Foi para que eu tivesse tomado um banho de sangue, aceitado o Senhor como suficiente Salvador da minha vida, não só eu, como vocês que estão ouvindo esta palavra, para ser salvo, meu irmão. O propósito de Deus, em João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, foi para nós não perecermos e sim tivermos vida com o Senhor eternamente. Porque essa vida, essa brevidade agora que estamos aqui na Terra, um dia vai passar, assim como o Tiago falou, né? Tiago falou que isso aqui é a brevidade do tempo. E assim como a neblina, isso aqui vai passar. E temos que ter a nossa vida, né, aos pés de Jesus para passarmos a eternidade com Ele, salvos. E ainda no versículo 12, meus irmãos, diz assim: antes tiveram prazer na iniquidade. Ao invés dessas pessoas abandonar suas vidas pecaminosas e viver com retidão e justiça, fazendo a vontade de Deus, tendo prazer de estar na presença do Senhor, eles agiram de forma que desagradaram a Deus, vivendo nos seus deleitos, nos prazeres da carne, desobedecendo a voz do Senhor, tendo prazer na iniquidade, irmão. Irmão, sabe o que é iniquidade? É um pecado contínuo, irmão. Uma coisa é eu ou você cair em tentação. Outra coisa é eu e você praticar a iniquidade. A prática da iniquidade, ela é contínua, é viver praticando o erro, mesmo sabendo que desagrada a Deus. Então, a Bíblia diz que essas pessoas tiveram prazer na iniquidade, ou seja, sabendo que é errado, continuaram a praticar aquele ato que desagrada a Deus, né, meus irmãos? Então nós vimos aqui, irmão, uma série de versículos, a partir do versículo 6 ao 12, que vem mostrando para nós, né, o que acontecerá nesta terra no período do anticristo. Que quando a igreja sair daqui, o anticristo será revelado, que o anticristo realizará grandes sinais, prodígios, maravilha, agora falsos, irmãos, que vão enganar as pessoas, e Deus vai permitir que essas pessoas sejam enganadas. Por quê? Porque não amou a verdade, mas deu crédito à mentira. Não deu crédito à palavra de Deus. Deu crédito às suas próprias consciências da carne. E Deus permitirá que ele seja enganado no período da tribulação. Então, meus amados irmãos, vamos ser firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, porque naquele grande dia ele virá para nos buscar e nos galardoar. Seja o pré-tribulacionista, seja o pós-tribulacionista, seja o mesotribulacionista, né? Cada um crê da sua forma, foi ensinado de uma forma, mas vamos viver como se Cristo voltasse amanhã, ou até agora, preparados, constantes na obra do Senhor, renunciando o pecado, estando em Cristo.